Boa tarde, meu nome é Newton, eu estou como subprefeito do Jaçanã Tremembé, nessa comemoração de 151 anos. E estamos aqui com alguns amigos nossos da região, onde nós vamos fazer uma conversa contando um pouco da história. Temos a história escrita, porém, agora vai ser feita a partir dos moradores da região. Eu apresento aqui o Marcondes, nosso companheiro da imobiliária Contil, o Calil, que é o nosso diretor do Guapira, e Fábio Polilo, um dos coordenadores aqui da subprefeitura. Então, uma boa tarde para vocês, a todos. E 151 anos, o que vocês contam sobre o Jaçanã, o passado, presente e o que vocês esperam para o futuro? Dos 151 anos perguntando, eu vivo aqui há 77 anos e meus pais vieram para cá em 1938, 40 e fizeram uma vendinha aqui no Jaçanã. Essa vendinha hoje seria na Avenida Luiz Stamates, onde começa a Avenida Luiz Stamates, onde tem o Castro. Tem duas portas lá e lá seria a vendinha do meu pai. Quando eu nasci na rua Marcondes. Aqui é travessa da rua Irmã Filomena. Então, eu nasci na rua Marcondes e sou o Marcondes. Quer dizer, sou o dono da rua. Naquela época era porque só tinha a minha casa. E nesses 77 anos eu vi Jaçanã crescer bastante. Então, assim, a Avenida Luiz Stamates hoje era a Avenida Edu Chaves. A Avenida Luiz Stamates começava na linha do trem. Quando terminava ali a rua Capitão Nascimento, a linha do trem começava a Avenida Edu Chaves e até assim, até onde e até o Parque do Chaves. Depois passou a ser Praça Angelita de Laete, o padre Dr. Sebastião Laete, a mãe dele, o doutor Adolfo Laete, a dona Angelita. Depois da Praça Angelita de Laete começou a Avenida do Chaves, a Avenida Luiz Stamates, que vai até mais para baixo e começa depois a Avenida Edu Chaves. No Jaçanã, a Avenida Guapira terminava na Avenida Edu Chaves. Tudo que tinha do lado em frente, à direita e à esquerda, era tudo o Asilo dos Inválidos. E na Rua Cruzilha, que fazia a divisa, e era a rua que a gente descia para ir para o grupo escolar de Pestana. Depois, de novo, o velho era quase em frente à estação do trem. E hoje a gente vê o Jaçanã desse tamanho, né? Jaçanã ficou parado um certo tempo porque tinha Santa Casa de Misericórdia, o Hospital São Luís Gonzaga, toda aquela mata que hoje temos lá, era tudo uma mata fechada, não tinha casa nenhuma, o asilo todinho tomava parte do bairro, e com o passar do tempo, a Santa Casa diminuiu o espaço, a São Luís Gonzaga, que o asilo vendeu parte para o Bergamini, e veio para cá em 1971, e cresceu bastante o bairro também, a partir disso. O bairro. Hoje nós temos já um bairro enorme, grande, onde já a quantidade de prédios já são enormes, já tem trânsito em tudo quanto é lugar. Então, hoje nós podemos dizer que Jaçanã cresceu bastante. Calil, o que você me fala sobre o Jaçanã antigo e o atual? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Agradeço aí a oportunidade de estar participando dessa comemoração do nosso querido bairro do Jaçanã, com seus 151 anos de vida. Eu também, o que eu posso dizer é que eu tenho 71 anos
nascido no Jaçanã, morador na avenida hoje atual Benjamin Pereira. Na época que eu nasci era a Rua da Estação, o trem cortava a rua no meio e do outro lado era a Rua Sacadura Cabral. Então nós tínhamos, a nossa família dividia os espaços dessas duas ruas, né? E logicamente que a gente acompanhou o crescimento, o desenvolvimento do bairro. Como o Marcondes disse, mesmo sendo benéfico a vinda dos hospitais para cá, causou um atraso muito grande no bairro, né? Porque esse bairro já era para estar com um desenvolvimento muito maior, mas com relação aos hospitais, logicamente que eles tomavam praticamente conta quase do bairro todo, né? E então era muito precário aquela época, né? Mas não cheguei a viver esse período tão assim, dessa forma, como eu estou dizendo aqui, mas dos anos 60, dos anos 50 para cá, que eu comecei a entender um pouco o que é a vida, né? Porque eu nasci em 15 de novembro de 49. Então, dos anos 50, 60, é que a gente viveu bastante, né? A minha juventude, a minha infância, juventude e adolescência, né? Então, foi muito bom, muito legal, com muitos amigos. Jaçanã era um bairro super tradicional, familiar, onde todas as famílias se davam muito bem, famílias tradicionais, famílias grandes, né? Com muitos filhos, muitos netos. Então, nós tínhamos um relacionamento muito grande com todos esses familiares, né? O meu avô foi uma pessoa importante no bairro, assim como foi a família Marcondes, como foi todas as famílias, o Alito, né? E, enfim, falando no Alito, daqui a pouco ele deverá estar presente. Então é muito legal, né? Vivi a minha infância, a minha juventude dentro do Clube Guapira, que até então era um time de futebol, né? Só que um time já gigantesco, né? Porque onde nós estávamos instalados tem um belo terreno da Santa Casa, e é exatamente onde hoje é os conjuntos de prédios e residências ali perto da igreja São Luís Gonzaga, Então, foi muito legal a nossa infância, o nosso período aí de adolescente e tudo mais. Boa tarde, sou o Fábio Polilo, coordenador de obras. A minha história aqui com Jaçanã começa em 84, quando meu pai muda para cá da Vila Paiva. E nós viemos para cá na rua Berta Lourdes, perto do ponto final do Vila Nive. Nós estamos um pouquinho mais acima do Jaçanã, mas eu sou aluno do Edson Rodrigues e estudei no CPF. A minha história é diferente dos senhores. Na verdade, eu vivi minha infância curtindo o bairro. Eu não posso dizer que eu vi o bairro crescer. Eu posso dizer que toda a minha infância ela foi feita aqui na região. Andei de skate no Morro do Guapira. Minha família é sócia do Guapira desde a década de 70. Nós somos sócios. Participei dos carnavais do Guapira, o Carnaval do Pleiades, Carnaval do Guapirinha, a Domingueira do Guapirinha aqui. Ficava na fila da Mama Michele para pegar pizza e comprava materiais de construção do navio, para você ter uma ideia. E tinha uma placa aqui na Guapira, era Estrada da Guapira, né? Até enquanto criança, assim, muito tempo ficou aqui na esquina da Luiz Stamates uma placa dizendo Antiga Estrada do Guapira, né? Era um bloco de concreto. Era um bloco de concreto, exatamente. E na verdade, eu tive muitos amigos que, na década de 80, se não me falha a memória, foi o crescimento da onde é o Jardim Guapira, o bairro aqui do Fontales foi, acho que nesse período de 80, né? Então eu vi o Jaçanã crescendo, mas de uma outra forma que vocês acompanharam, né? A gente viu crescendo, empinando pipa, jogando bola, e vendo o bairro Jardim, aqui na região aqui do Guapira,
É Guapira 2 que chama esse bairro aqui para cima, né? Isso. Jardim Guapira. E vi assim esse crescimento da região. Mas frequentei bastante aqui, Edu Chaves, essas regiões todinha aqui. A Rua de Lazer era conhecida aqui embaixo como Rua de Lazer, porque era de domingo, ficava todo mundo aqui empinando pipa no final da Guapira. E joguei, e é isso aí. A minha infância é todinha aqui. Na década de 70, início da década de 70, foi quando a minha família mudou para cá. Eles moravam, meu avô, meus avós, a família do meu pai, na antiga Rua Inca, atual Americaninhas. Foi lá que meu pai conheceu minha mãe e a partir daí casaram. Dali meus avós e meus tios e tias, moraram aqui na Josef Gliolini, ao lado de onde era uma igreja evangélica, Assembleia de Deus. Eu lembro que no fundo da casa dele era o córrego, ali é o córrego Tremembé, um pedaço do Tremembé. E era muito próximo. Com a retificação e que ele afastou um pouco. E eu lembro que quando tinha chuva forte já tinha enchente na região. Porque toda a região aqui ela é uma região de baixada. E tinha muita lagoas pequenas. Né? Ou seja, quase um brejo. E de lá para cá, hoje eu percebo que tudo evoluiu, o solo já está seco, e aquele saudosismo vai ficando só na memória. O início do Jaçanã, vocês acham que foi a partir do Hospital São Luís Gonzaga e aqui do atual asilo? São Marcondes. O início do crescimento foi aí. Depois que o hospital cedeu a terra para vir mais gente para cá, o Bergamini comprou metade do asilo para fazer o hipermercado, o desenvolvimento foi fantástico. Aí que começou a pegar prédios, antigamente eram só casas pequenas de cômodo, cozinha, casa familiar assim, bem pequena. Falando das enchentes que você falou, o córrego Tremembé, que passava na rua Capitão Nascimento, chegava a fazer a Avenida Jaçanã, a metade da Capitão Nascimento. O Cabo Sul, o rio Cabo Sul também dava muita enchente. Isso. Mas nessa época que dava enchente, a gente nadava no rio. Era pequeno, o rio água limpa, tinha peixe, tinha até marisco tinha dentro do rio. Foi uma época muito boa aqui pra gente. E hoje já não existe mais isso. Já não é mais. Mas voltando à carga, o desenvolvimento foi a partir daí. E assim, as indústrias que tinha na época era a indústria só a Aliança Metalúrgica, tinha uma fábrica de vidro Lupatelli, tinha Aremina, que era ali na rua Nicolino Moreira. Tudo aquilo que tinha para trás era do Dr. Sebastião Laet. Ali era Aremina, onde fazia bastante cerâmica, né? Bastante cerâmica fazia ali. E não tinha outros empregos. A partir daí que começou a crescer o número de fábrica, de indústria, comércio melhorou, começou a criar um emprego e começou a desenvolver bem. Calil, você sempre comenta sobre a Aremina, que mudou o nome. Conta essa parte para nós. Não, eu sei que tinha essa indústria, né? Tinha, inclusive a Nicolino Moreira chamava-se Rua Aremina, né? Que era um dos locais onde o povo do Jaçanã trabalhava, né? Trabalhava ali.
Aliança, né? A Metalúrgica Aliança, que é uma indústria também quase centenária, vamos dizer assim. A indústria de calçados Arcoflex, que também foi aqui no Jaçanã, né? Onde está esse conjunto de edifícios aí, na Luiz Tamates. Ali era uma grande indústria de calçados que chamava-se Arcoflex. Fabricava aquele tênis que chute, o sapato 252 lá, aquele 752. Famoso 752. Isso. Né? E a Darling também, né? Nós tínhamos também a Darling, que é uma confecção, fabricava roupa feminina, né? Sutiãs, as roupas íntimas das mulheres. A Darling é um fabricante famoso também, antiguíssimo também aqui no bairro. Foi aonde essas empresas trouxeram o desenvolvimento para o nosso bairro, né? E fora isso, a parte de lazer, né? A parte de lazer, que era a Aliança tinha o seu Grêmio, o Guapira sempre crescendo e sempre desenvolvendo, né? Eu vou falar um pouco da minha história dentro do Guapira. 4 de julho agora passado, eu completei 50 anos de diretoria do clube. Parabéns. Eu entrei em 4 de julho de 71, junto com o seu Aníbal de Freitas, e já clube de campo, né? E todo o desenvolvimento do clube de campo que está lá em cima, no alto da colina lá, foi tudo desenvolvido aqui por nós, pelas diretorias, né? Graças a todas as diretorias anteriores, que porém sendo um clube de várzea, um clube varziano, mas muito famoso dentro da várzea, porque tricampeão paulista do estado, amador e tudo mais, esses homens que fundaram o Guapira e que fizeram o Guapira ter a sua duração até os anos 60, quando nós tivemos a oportunidade de comprar o terreno lá em cima, todas essas pessoas ajudaram muito, né, a sobrevivência do clube, para que nós pudéssemos chegar onde nós chegamos. Hoje o Guapira é proprietário de 85 mil metros de área, um clube completo, né? 5 piscinas, 2 ginásios, estádio de futebol, onde o meu amigo foi profissional, é o Paulinho, que não sei quem que não acredita que você foi profissional? O Nilton? Profissional, Paulinho, jogou na 3ª divisão, jogou com o Guapira e jogou muito bem, um grande craque de bola. E então hoje nós temos o nosso estádio, nós temos um belo prédio com 3 pavimentos de salões, temos teatro, temos boliche, temos, enfim, uma área de lazer muito legal, né? E tudo isso graças a tudo que aconteceu, né? Desde a sua fundação. O mês que vem estaremos completando 103 anos de fundação. Então o Guapira acompanha a evolução do Jaçanã, né? E estamos aí, estamos trabalhando e ajudando, fazendo aquilo que está dentro do nosso alcance, né? E eu amo esse clube como eu amo o nosso bairro também, né? Porque aqui eu estou nascido, aqui eu fui enraizado, estudamos no Júlio Pestana, o seu Aníbal de Freitas, nosso professor também. Muitas histórias legais, né? Minha mãe é nascida aqui também, no bairro, então a família Laerte, que o Marcondes citou, a dona Angelita, foi professora da minha mãe, então a família está bem enraizada, né? Quer dizer, hoje eu perdi 80% dos meus familiares, né? Mas nós estamos aí, revivendo a história e continuando lutando para que o bairro melhore cada vez mais, né? E contamos com a sua direção aqui na prefeitura,
os nossos amigos que trabalham aqui, que se dedicam aqui. E oxalá esse bairro aqui progrida e que cresça cada vez mais. Vamos transformá-lo, né? É isso aí. Vamos transformar. É isso aí. E mais um amigo nosso, Mano G. Mano G, o que você tem a falar? Conta uma história aí pra nós. Boa tarde a todos aí que estão conectados. Eu espero que todos estejam bem. E no Jaçanã aqui o que eu tenho a falar é assim, eu só tenho a agradecer da forma que eu fui recebido aqui no Jaçanã. Porque eu fui trazido da Bahia quando criança, aqui pro bairro. Aí fui morar ali na divisa do Fontales com Jardim São João. Isso com 5 anos de idade. Então desde então eu vivo aqui nessa região. Andando de bike pra lá, tomando queda aqui, andando de skate. Agora, das histórias do Jaçanã eu não consigo contar muita coisa, né? Porque eu tô quase completando 20 anos, então tô muito novo para contar essas histórias. Então aqui a história tá bem contada por eles. O que eu tenho a dizer é um agradecimento ao bairro e um agradecimento às pessoas que fazem com que o bairro continue evoluindo cada vez mais. E a minha contribuição hoje eu posso oferecer através da minha arte, que é levar o nome do bairro nos outros lugares que eu vou fazer shows ou os eventos. Opa. Marcondes, o senhor tem uma imobiliária, uma das mais antigas da região. O senhor deve conhecer detalhadamente cada metro quadrado dessa área. O início do boom imobiliário aqui, o senhor acha que foi nas décadas de 70, 80, 90? Quando foi a melhor época? A melhor época foi de uns 15 anos para cá. Então nós estamos em 2000, de 2000 para frente. 2000? É de 2000 para frente que o bairro começou a crescer, a ter bastante vendas, locação, e deu o boom assim, imobiliário aqui. Eu comprei a imobiliária, ela foi fundada em 1961. Depois eu comprei ela em 1988. E a sede naquela época era na Avenida Guapira, num apartamento. Aí eu mudei aqui para a Avenida do Luiz Tamares e estou aqui até hoje. E o crescimento foi depois do ano 2000. Bastante. Olha, eu tenho um detalhe. Oficialmente, a população da subprefeitura Jaçanã-Tremembé, ela tem 395 mil habitantes. Mas extraoficialmente, onde eu digo que o censo é importante para podemos entender e traçar novos planos e projetos. Eu acredito que tenha mais de 900 mil pessoas nessas regiões, somando toda a população dessa subprefeitura. Mas você contando com o Tremembé. Contando com uma parte do Tremembé também. Certo. Então, tudo isso aconteceu pós anos 90, que aí entra bem nesse comentário que o senhor fez. Eu espero que cresça mais. Só que temos que organizar um pouco mais a região para não crescer desordenado. Um crescimento desordenado atrapalha tudo. Nós temos que melhorar um pouco mais a parte periférica, temos que manter já a parte central aqui, e pensando bem para o futuro. Nós temos que evoluir isso. E uma história que pode acontecer é reativar o Museu do Jaçanã, onde contou boa parte da história, onde tinha muita história sobre o trem, que foi o pioneiro daqui, né?
e foi muito lembrado por Adoniran Barbosa na música que se tornou internacional. E o que vocês têm para falar sobre essa parte da história? O trem, a música, o museu. O museu que existiu, agora acho que já não existe mais, né? Foi desfeito, que deve ser levantado agora com a sua boa vontade, para poder ajudar o bairro. É bastante coisa boa lá para a gente ver. E foi abandonado, a pessoa que mais interessava faleceu e aconteceu o que aconteceu. Senhor Silvio Bittencourt. Mas assim, a música, o trem do Jaçanã foi o que realmente levantou o bairro, assim, levantou o conhecimento do bairro. Isso. Quer dizer, em qualquer parte do mundo aí você fala Jaçanã, que é Jaçanã? Jaçanã é o trem das 11. A turma já sabe que Jaçanã é o trem das 11. Então, em qualquer lugar se identifica assim. Agora, para esse crescimento chegar, teve assim, as escolas aqui foram melhoradas. Nós só tínhamos o Grupo Escolar Júlio Pestana, pequeno. Em 1957, o grupo do Júlio Pestana mudou mais para baixo. E lá, em 57, fez o primeiro ginásio aqui, na época que aqui não tinha ginásio. Então, em Jaçanã, Tucuruvi tinha um ginásio, Jaçanã não tinha nenhum, fez o ginásio, do ginásio passou para o colégio estadual, aí já deixou de ser Jaçanã e passou a ser Eurico Figueiredo. Sim. E outras grandes escolas que teve aqui, Santa Rita, Nossa Senhora Aparecida, São Camilo, que trouxe bastante gente, cultura para o lado de cá também. E melhorando as empresas, tudo que está acontecendo, é que eu posso dizer para você que Jaçanã chegou onde chegou. Calil, qual a visão dessa época? Do trem, da história? Veja bem, é uma lembrança muito legal, né? Muito bacana, porque eu tive a oportunidade de curtir o trem, né? Ainda criança, a gente brincava nos trilhos, nós tínhamos aquelas brincadeiras, sobe numa estação, desce na outra, e mesmo profissionalmente, eu vivi essa época andando no trem, né? Eu trabalhava no Brás, então eu todos os dias, 6 horas da manhã, pegava o trenzinho aí no Jaçanã e íamos até a última estação, chamada Tamanduateí, que era exatamente na rua João Teodoro. Era o final da linha, né? E retornava à noite, né? Também era uma das formas mais rápidas da gente se deslocar, né? E ele era muito usado, o trem era, cada 10, 15 minutos era o trem, né? Então, a gente tinha uma lotação tremenda no trem. Fora isso, os ônibus, que eram muito precários, avenidas muito estreitas, Avenida Jaçanã, Avenida Mazei, Avenida Guapira, a Tucuruvi, muito estreita, não tinha muitas opções. E tinha, já na época, assim, bastante carros, né? Muitos carros importados e tal. Mas o trem foi uma forma de locomoção muito grande e muito utilizada pela população do bairro da Luz, que é a Rua João Teodoro, até Guarulhos, né? Porque o ramal nosso, ele ia para Guarulhos. Até a base aérea. E chegava e até a base aérea com o trem que era específico para levar os soldados para o quartel lá, na base aérea, né? Então era o trem que a gente utilizava muito, e muito legal, né? O trem muito bacana. As Maria Fumaça, né? Eu não sou da época daquele trem que soltava muita fagulha.
e queimava os ternos dos passageiros, porque tinha a história, né? Que a bitola, inclusive, ela era mais estreita e o trem era carvão, era lenha, né? Então soltava muita fagulha pelo chaminé dela, né? E aquilo pegava no paletó das pessoas e queimava, fazia os buracos. Então, todo mundo reclamava desse período. Aí ela passou a ser a vapor, né? Então, já não era caldeira, já na base da caldeira. E foi melhorado, bitola maior, vieram os trens Maria Fumaça, mas já modernizado, né? Com grande potência, né? E também depois veio a diesel, né? Começou a vir as diesel, principalmente no ramal Cantareira. O ramal Cantareira era um ramal que dividia lá em Santana, dividia os ramais. Então o ramal Cantareira, ele ia até o início da Serra da Cantareira, no Parque da Sabesp. E como tinha esse problema de muita fagulha, começava a pegar fogo na mata, né? Então foi onde a estrada de ferro Sorocabana começou a trazer as locomotivas a diesel. E elas passaram a operar no ramal Cantareira, porque o ramal Cantareira entrava na estação do Horto, dentro do Horto Florestal, aí depois saía, ia para o Tremembé e subia a serra, né? E a nossa não, a nossa, como era só plano, né? Então era Jaçanã, Vila Galvão, Vila Augusta, tal, e Guarulhos, né? Copoúva, lá para aqueles lados. E aqui, Santana, a gente ia para Santana, né? Parada Inglesa, tal. Então era o ramal mais tranquilo, né? Tinha mais moradia. Então as máquinas eram ainda a vapor, né? As Maria Fumaça, mas também já tinha também diesel. Já tinha diesel também. Mas é uma história legal, sabe? Uma pena ter tirado esse trem. Esse trem poderia ter se modernizado, você entendeu? Como hoje é o metrô, né? Porque o metrô, nada mais, ele anda exatamente no leito que era a ferrovia. A única diferença é que ali, quando chega ali no Tietê, ele vai para o lado direito e vai para o centro, e o trem continuava na Cruzeiro do Sul até a Rua João Teodoro, né? Perto lá do Panelão da Polícia Militar. Então, mas o trem ele tinha, mas infelizmente no Brasil todas as ferrovias praticamente foram jogadas a escanteio, as traças, Sucatearam. né? E sucatearam tudo, né? E a nossa não ia ficar, também não ia ficar, né? Só ficou na lembrança mesmo. Então é isso. Mas trouxe muito desenvolvimento, muita coisa para o Jaçanã e para a região, né? E é isso que a gente lembra, é isso que a gente guarda de recordação. E a música O Trem das Onze é uma das músicas que acabou ficando gravada, né? No Brasil inteiro e no mundo por aí. E Jaçanã ficou sendo conhecido por causa do Trem das Onze, que nunca teve esse Trem das Onze, né? Os horários não não é. O último trem aqui passava 9h40, ou seja, 21h40, né? Era o último trem que ia para Guarulhos. Então, mas para a letra ficar virou Trem das Onze. Mas não tem problema, continua. O importante é isso, tá? Mano G, você é da geração mais nova, mais moderna. O que você tem para falar para a gente? Falta o museu. Qual a sua ideia? Nós já conversamos sobre isso. Temos já projetos sobre isso. Como você gostaria que se realizasse esse projeto? Eu acho assim, o Jaçanã, igual ele falou, dos últimos anos para cá, teve um crescimento muito absurdo, assim, né? Então nem tudo dá para ser do jeito que a população queria. Só que o que eu sinto assim na região também é que tem gente que cobra demais, mas não quer contribuir. Contribuir, que eu falo, é trazer ideias, propostas, e fazer a sua parte também no dia a dia, né?
de cidadão. Tem gente que só fica em casa, não faz nada, mas quer que tudo aconteça. Então acho legal a gente também colaborar com as questões sociais e cultural, enfim, todas as questões aqui do bairro. E a minha ideia é assim, vamos fazer o museu, ou refazer o museu que seja, eu acho que tá aqui as pessoas adequadas para estar contando um pouco dessa história, ou quase toda, porque na verdade assim, do tempo deles para cá eles sabem tudo, né? É verdade. Então assim, da minha época tem algumas coisas também que a gente pode estar acrescentando, mas é igual eu falei, não fiz nem 20 anos, ainda não tem muito o que contar, né? Mas o que eu sei que algumas coisas que mudaram a região aqui dos últimos anos para cá foi esses polos culturais que foram implantados na região, né? Que trouxe muita coisa boa. Oficina para molecada, tem curso, tem alguns eventos que acontecem dentro do... Você está dentro da comunidade, igual por exemplo, tem um CEL, né? Tem a fábrica lá em cima, independente do... Enfim, tem esses polos culturais pra gente. Então, no caso do museu, para mim, ele tinha não só que contar a história do Jaçanã, como também abrir para exposições de artistas que sejam do próprio Jaçanã, com artistas de fora também. Quero fazer uma exposição de quadros, quero fazer um evento de música. Seria importante ter esse espaço lá dentro também. Porque eu já fui de algumas audiências públicas e o pessoal discute muito a questão de temos que reforçar a segurança não sei aonde, temos que aumentar o orçamento para a limpeza de guias, né? Por causa que tem lixo, de bueiro entupido, não sei o quê. E o que eu falei, fiz uma fala numa audiência pública que é o seguinte: a partir do momento que você passa a investir mais na educação daquele bairro, na cultura, todas as outras coisas que você investia muito, você pode começar a investir a menos, porque uma pessoa que tá bem educada, tá com cultura, ele não vai ficar gerando esses lixos na rua de qualquer jeito, eles não vão ficar gerando vandalismo em canto algum do bairro, né? Então, através disso, nós passamos a ter um bairro melhor. Então, acho que o museu tem que ter a história, sei lá, desde o começo do bairro até hoje, valorizando principalmente algumas pessoas da região. Vamos trazer de fora? Vamos, mas eu acho que tem muitas pessoas para ser valorizadas aqui na região. E eu não acho também que tem que ser só quem é artista ou quem é dono de algum comércio muito forte. Eu acho que tem que ser aquele morador que ajudou a fundar a rua lá em cima, aquele que carregou lata d'água lá na quebrada. Essas pessoas, Sim. O pedreiro, o cara que é borracheiro, esse pessoal tudo contribui para o desenvolvimento. Então acho que esse pessoal tem que fazer parte desse museu também. A proposta inicial do novo museu de Jaçanã justamente é essa: a história e um espaço cultural. E lazer também. É claro, temos que pensar que a nossa história ela vai ter que ser contada. Então, nesse museu vai ter um pouco da história de cada um, do que ajudou, do que construiu. E é claro, né, a história conta o futuro, né? Com certeza. Porque dizem que a história se repete, então conta o futuro. O que vocês sentem falta no bairro? Quais são os problemas crônicos do bairro que vocês encontram nesse momento? Na minha vida toda que eu passei no Jaçanã, com 77 anos, tinha assim a falta de escola. Eu estudei no Jaçanã, no Grupo Escolar Júlio Pestana, estudei no ginásio estadual de Jaçanã, depois estudei aí eu fui para o Sedom, lá em Santana, porque aqui não tinha colegial, não tinha científico. Aí eu fiz o científico, aí eu entrei na faculdade de engenharia química e passei a ser professor de química do CPF. Para poder dar aula de professor de química, sem ser diplomado, eu tinha que ser estudante de escola de filosofia.
Aí eu entrei na faculdade de filosofia química para poder dar aula de química. Passei, trabalhava dando aula e pagava as duas faculdades para poder tirar o diploma de engenheiro e o diploma de professor. Aí eu fui trabalhar na Aliança Metalúrgica, Sim. como engenheiro de acabamento, niquilação, politriz, tambor, essas coisas. Aí faltava engenheiro de segurança, saiu a legislação que todas essas fábricas teriam que ter um engenheiro de segurança. Aí eu fui lá e fiz o curso de engenheiro de segurança. Eu fiquei engenheiro de segurança e engenheiro químico da Aliança. E ajudei muita gente aí, nesse caso. 3 anos depois o dono morreu. Aí eu passei a gerente industrial e no caso, na época, seria assim, tinha a diretora-presidente, a diretor-superintendente e não tinha mais ninguém. Então todos os gerentes eram diretor. Trabalhei 14 anos aí. Aí eu pedi a conta e comprei a Contil. Quer dizer, eu trabalhei toda a minha vida aqui, a gente sente a falta que faz uma coisa, a falta que faz a outra. O que faltaria no bairro aqui seria esse lazer, um lazer sadio. O pessoal, as escolas já têm escola suficiente, é só a pessoa querer estudar, ele tem, apesar dessa pandemia agora estragar tudo. Mas nós temos escola, nós temos tudo para melhorar aqui. Agora o que falta? Falta um local que a juventude possa se encontrar para poder ter uma noção de um futuro melhor, de saber o que é um futuro melhor. Cultura. A cultura, eu acho que se melhorar a cultura e o lazer sadio, não esse lazer louco que hoje a gente vê, dá para melhorar bastante o bairro. Calil. Bom, o que eu sinto aqui no bairro que precisaria fazer algumas melhoras, né? Eu já comentei com você, inclusive, nós precisaríamos de uma avenida de grande, uma bela de uma avenida, uma continuação, por exemplo, de uma do Mão Vilares, ou talvez lá da Caetano Alves, que parou exatamente lá na tal de invernada da Polícia Militar, né? Para que pudesse ser melhor o fluxo da ligação aqui de São Paulo com a cidade de Guarulhos. Porque nós estamos exatamente na divisa de São Paulo com Guarulhos e não temos uma alternativa para a gente poder usufruir melhor desse trânsito. A gente está sofrendo muito com o trânsito aqui na Guapira, aqui na Luiz Tamates, aí na avenida embaixo, aqui liga a Guarulhos, aí agora, Abílio Pedro Ramos, né? Que é uma avenida importante, que vem da Benjamin Pereira, você vê o dia inteiro congestionada, o dia inteiro essa situação de ligação de municípios, né? E o aeroporto, né? Que também é uma forma de você se locomover para o aeroporto. Agora, existem projetos desde os anos 60, existem projetos de melhorias, né? Mas, de qualquer forma, a coisa está esquecida, né? Não tem cabimento. Ali onde é o Silva Jardim, não digo, ele é tombado, mas, pô, faça um túnel por baixo da Avenida Tucuruvi, dá continuidade na Domão Vilares, vindo para cá, cria uma nova pista ali na Cabo Sul, antiga Cabo Sul, para chegar aqui, para ligar esses bairros aí, né? Quer dizer, tudo isso, a gente vê melhorias na Zona Leste, Zona Leste eu fico admirado quando eu vou para aqueles lados, porque eu tive minha fábrica lá em Itaquera, aquelas avenidas largas, imensas, né? 2 mãos de direção. Vai para a Zona Sul a mesma coisa, um desenvolvimento grande, e a Zona Norte, eu não sei por que razão, ela é bastante esquecida, no meu ponto de vista, sabe? Com relação aos nossos políticos aí fora, né? Eu não sei se é a Serra da Cantareira, porque ela não é uma zona que alastra, né? Para-se ali, mas você precisa ser olhada com um pouco melhor, né? Essa parte.
Outra coisa que eu também gostaria que no Jaçanã tivesse, um belo hospital, né? Naquele terreno mesmo da São Luís Gonzaga, sem mexer naquela parte histórica que está lá, mas construir um hospital como tem lá em Santana, 3 belos hospitais. Poderia se colocar um hospital aqui para atender toda essa região que também tem necessidade. Então, esse é a modo de que eu vejo que está faltando aqui no Jaçanã, né? Esse tipo de coisas boas para... E lógico, daí vem a parte cultural, vem a parte... Escolas nós temos bastante, né? Só que no nosso círculo aqui, nós temos meia dúzia de escolas aqui, né? Temos faculdade, temos, né? A gente está com universidade, né? Faculdade aqui, a Santa Rita, né? Então, o que nós precisamos é disso. Está crescendo demais o bairro, né? Vindo prédios cada vez mais, né? Cada lugar que você tem uma demolição, daqui a pouco está subindo um prédio. E tudo isso vai, o volume de automóveis, e as ruas continuam as mesmas, né? Então, nós precisamos disso, dessa evolução. E essa é a melhoria que eu vejo aqui no bairro, entendeu? O resto está caminhando, né? Está caminhando, entendeu? É isso aí. Com relação ao museu, eu acho também que precisa ser reparado, né? Precisamos reativá-lo, não sei de que forma, né? E a história, ela também tem que ser contada assim, dessa forma que nós estamos hoje, falando um pouco do bairro. Não só em objetos, mas os historiadores, as famílias tradicionais que ainda permanecem no bairro, né? Contar um pouco de cada história de cada família, né? E colocar lá uma tela, as pessoas relatando, sendo entrevistada. Isso é muito legal, né? Isso é que precisa também para dar uma modernização no museu, né? Porque o museu também não é só olhar a peça, a cadeira, Sim. a cadeira que sentou Dom Pedro, a guarda-chave lá da estação, né? Nós precisamos ter também historiadores, né? É isso que precisa também. Melhorar a interação. Exatamente. Então tá bom. Tá? Bem, agora vamos inverter um pouco a situação. Que tal vocês fazerem perguntas para mim? Ok. Tudo bem, Calil? Tudo bem. Então vamos lá. Vamos... Começar comigo? Isso. Isso. Eu vivo aqui no Jaçanã, trabalho na Continua Imóveis todo dia, toda semana. E eu tenho contato muito grande com o pessoal, com o povo, sou muito conhecido aqui. E o que eu ouço falar todo dia é que de todos os prefeitos que passaram por aqui, o senhor é um dos melhores. Obrigado. Certo? E eles perguntam que alguma coisa de prefeitura, como eu não entendo, eu vou perguntar para o senhor agora. Qual que é o seu plano para a prefeitura aqui? Vamos lá. Eu não mencionei, mas é a terceira vez que eu sou subprefeito aqui na região. E dessa vez eu tenho propostas diferentes. Me desafiaram a transformar o Jaçanã e Tremembé, claro, que a subprefeitura, o Tremembé faz parte. Mas pensando já a médio e longo prazo, eu tenho que fazer algumas mudanças estruturais. E qual é a primeira delas? Seria uma alteração no plano regional estratégico. Nós somos encarados como uma região que é extremamente ambiental. Porém, com o passar dos anos, já houve um adensamento populacional muito grande nas regiões ditas anteriormente ambientais. E agora nós precisamos fazer algumas mudanças para que esse crescimento populacional não seja desordenado.
Então vamos pensar no seguinte, próximo a Cedefredo Fagundes, até a divisa com Mairiporã, não tem um posto de gasolina. Não tem um supermercado de grande porte, não tem um conjunto residencial grande porte. Por quê? Porque o zoneamento não permite. Que já próximo do Jaçanã, como já está bem consolidado, já está uma estrutura melhor até, por que não criar mecanismos para compensar isso? Então vamos pensar assim, os polos de trabalho, tanto daqui quanto do Tremembé, porque é muito melhor as pessoas trabalharem próximo de casa. Tempo de locomoção, o tempo, a hora que chega em casa, a hora que sai de casa. Então, essa é a mudança estrutural. Com as outras mudanças, cultura. Nós estamos articulando já várias possibilidades culturais aqui na região. Eu tenho que criar a casa, justamente a Casa de Cultura do Jaçanã, que não tem no Tremembé, Jaçanã não tem. Então, pelo menos uma tem que ter aqui, pelo menos. E aí vamos, na parte esportiva, incentivar mais o esporte, melhorar nas praças, onde houver quadra, onde não houver, construir alguma, pode ser até aquelas de basquete que só tem uma cesta, que é o 3 contra 3, né, que fala? Isso. E incentivar mais a utilização do clube. Nós temos vários clubes na região. Temos aqui o Guapira, temos o Pleiades, temos o Cantareira, temos o CAT. Incentivar esporte. Então eu já falei da cultura, da infraestrutura, e educação é aquilo que nós já conversamos, né? Nós temos várias escolas. O déficit da região é com relação a berçário. Nós sempre estamos juntos com o pessoal da educação, procurando imóveis, aí é o teu caso, né? Procurando imóveis para vagas em berçário. E existem outros, aí vamos dizer, com relação a enchentes, alagamentos, já existem obras sendo feitas, um investimento pesado, obras grandes. E a partir daí a subprefeitura ela faz o papel dela, que são as pequenas intervenções. Então, são inúmeras ideias. A minha equipe toda, eu posso dizer que o pessoal está bem empenhado, está bem energizado para essa transformação. Que nós temos que fazer isso com muito apoio, muita ajuda de toda a classe política. Mais algum? Já fiquei satisfeito de ouvir a sua explanação e te dou os parabéns. Opa, obrigado, hein? Calil. Bom, Newton, você acabou de dizer sobre uma sala cultural, né? Isso. Um projeto cultural. Quando nós nos falamos aqui a respeito do museu, evidentemente que o museu, de acordo com a sua ideia, é tirar da onde ele está, colocar num lugar mais fácil de se locomover, de chegar, né? Porque onde ele está hoje você não tem condição nem de ir a pé, né? Então, juntamente com o museu, de acordo com a sua vontade, que a gente acabou de ouvir, é construir também a Casa da Cultura. De cultura, isso. Juntamente com o museu, porque o museu já é uma Casa da Cultura, não é? Mas a minha pergunta não é isso. A minha pergunta é o seguinte. Dos 3 mandatos que você teve aqui na prefeitura,
atualmente você está no poder, das 3 vezes que você teve essa oportunidade, qual das 3 vezes você se sentiu melhor para você colocar os seus projetos e realizar os seus projetos? Qual dos 3 períodos você acha que foi o melhor? É isso que eu queria saber de você. Bem, eu posso dizer que foram 3 situações diferentes, mas eu estou mais feliz nessa gestão. Minha primeira vez aqui, eu posso dizer que foi assim o aprendizado, porque eu vim com o sonho querendo realizar, que eu sempre trabalhei aqui nessa região. Eu queria resolver tudo ao mesmo tempo. Só que aí começam os mecanismos que vão te freando aos poucos. Na segunda vez já houve um apoio maior, onde eu já descobri aonde eu conseguiria desenrolar os problemas. E nessa terceira, que aí eu já tive uma passagem já pela secretaria, foi aonde eu já me senti mais sossegado e eu percebi que é aonde eu teria que correr para resolver. E no final houve uma indicação de peso, vou falar assim, para me tornar o subprefeito, com todo o apoio, incluindo o apoio financeiro, porque a injeção financeira na região vai ser recorde dessa vez. Já está sendo recorde. Nós já estamos com algumas obras já em andamento, já várias para sair, já o papel pronto já para sair. Todo mundo sabe que uma obra, um serviço, ele leva um tempo. Então, nessa gestão eu estou muito mais à vontade. Eu estou atendendo a população, atendo todas as entidades, tenho ótimos parceiros que me ajudam bastante. Eu posso falar até o Rotary é um dos grandes parceiros. A própria imobiliária do Marcondes nos ajuda, o Bergamini e outras empresas. São muitas. Há preocupação de fazer evoluir essa região. Então, com toda certeza, eu posso falar, eu estou mais tranquilo, sabendo que eu tenho um bom apoio político e recursos para poder injetar na região. Então, eu vejo que eu vou correr atrás da transformação. Essa é o que nós estamos precisando para essa região. Bom? Muito bem. Eu faria mais uma pergunta. A respeito da minha colocação, eu sei que envolve uma série de fatores, né? Porque tem que... Mas a respeito, por exemplo, desses 2 assuntos que eu citei, uma avenida, umas aberturas de avenidas na região, e também esse hospital que eu citei, que poderíamos ter feito. O que você achou dessas minhas colocações? Se há possibilidade da gente poder criar isso, todos nós, a coletividade, em ajudar o subprefeito a realizar alguma coisa disso, ou mexer os pauzinhos lá onde precisa ser mexido. Para toda ação, a subprefeitura precisa ser provocada. Então vamos lá. As tuas reivindicações. Uma delas seria da Secretaria Municipal do Transporte e a outra da Secretaria da Saúde. A subprefeitura ela é intermediária entre a população e as secretarias.
Com a Secretaria de Transportes, nós temos um bom acesso com eles. Então, eu posso dizer que vamos fazer mudanças, vamos correr atrás de novos. Se não for projeto, é recurso para poder fazer essas mudanças. Com relação a hospitais, funciona da mesma maneira. Nós vamos conversar com a secretaria, vamos pedir recursos, vamos explicar por que precisa. E não, eu tenho que pensar também. Aqui no Jaçanã precisa, no Tremembé precisa, no Edu Chaves precisa, do todo o entorno. Mas se nós pensarmos que eu tenho já uma bagagem um pouco melhor, a conversa fica mais fácil. Não posso garantir que vão falar assim, feito. Mas que eu não vou desistir, vou ficar tentando, vou. E isso, você sabe que eu sou teimoso, né? Isso é importante, né? Porque eu cito muito esses problemas, porque eu como rotariano, você também como rotariano, nós, nesses últimos anos, o Rotary, ele vem colaborando muito nas reformas lá do São Luís Gonzaga, né? Nós reformamos não muito tempo atrás, nós fizemos um refeitório novo, nós equipamos o refeitório, nós investimos em aqueles carrinhos que levam os alimentos até os leitos, não é? Mas a estrutura do prédio está lamentável, né? Aquelas janelas que quando você abre cai a veneziana, quando você cupim para um lado, tal, coisas que está lá há 100 anos, né? Sim, então, sim. A referência do hospital até que não é ruim, né? Já teve na imprensa sempre não houve muitas boas referências do Hospital São Luís Gonzaga. De um período para cá, ele tem tido ele tem até que se falado bem dele. Mas as instalações, essas coisas que eu acho que a necessidade de ter uma coisa moderna, você entendeu? Equipamentos, para que não tenha que ficar levando para outros hospitais, quando nós temos lá uma área que é grande, né? Que poderia ser construído um novo prédio, um prédio moderno, tal, para que pudéssemos nós termos aqui uma coisa mais segura para a população. Então, essa é a minha visão, né? De se construir alguma coisa. E é merecedor. O bairro, não só o bairro, é tudo, né? A região toda, né? Edu Chaves, Vila Medeiros, Jardim Brasil, Vila Nilo, a parte lá do Jardim Fontales, que é uma população gigantesca. Então, essas coisas que a gente, né, necessita. Não adianta levantar edifícios e as avenidas ser desse tamanho. Não é verdade? Sim, então, tudo atrapalha o desenvolvimento do bairro, né? Então, agora eu coloquei a parte de transporte. Então, a saúde e a transporte. Essas são as partes que eu vejo mais de prioridade, entendeu? Para a população. Aí depois vem o resto, né? Lógico. Mas essa, na minha visão, seria a prioridade, você entendeu? É isso aí. Agradeço aí a sua... Eu agradeço a presença do Marcondes, Calil. E agora vamos conversar com o nosso amigo Boca Nervosa, um grande sambista. Que maravilha, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Sou meu amigo Newton, nosso subprefeito. E que bacana estar com as pessoas aqui. Eu estava vendo ali o bate-papo deles. Eu já morei no bairro, né? Já conheço bem o bairro aqui e tal. E eu acho que é um bairro assim, pitoresco, um bairro que tem uma história bacana. É um bairro bacana. Tem muitos amigos aqui no Jaçanã. Zona Norte, assim, é uma tradição muito boa do que eu faço, né? Eu que sou sambista, então a maioria dos meus amigos sambistas também moram aqui. Aqui saiu grandes músicos, aqui o pessoal do Arte Popular, tudo aqui, o pessoal, muita gente boa do samba
É aqui do bairro. Então, para mim é como se eu estivesse em casa e falar do Jaçanã. E a história bacana que você contou quando o Daniel fez a música, né, ele contou. A gente que é compositor, a gente sabe como é que funciona. Vamos rimar uma parte dos 11, não é 9h40, porque 9h40 não dá para rimar, né? Então, sai às 11 horas. Então, e vi um boato, Nilton, que nem existia esse trem, né? Na verdade, que não tinha estação no Jaçanã. E teve estação no Jaçanã? Claro, isso não é verdade. Isso é o que falaram para você que é o boato. Então, tá vendo? A realidade é que o trem ele existe até antes do Jaçanã, tá? Porque era uma ligação de São Paulo a Guarulhos, feito pelo trem, né? E eu diria que toda a população que tinha seus familiares internados aqui nos nossos hospitais, eles se locomoviam pelo trem. Por isso que o trem vem de longe. Para você ter uma ideia, nós tivemos um acidente que foi um acidente gravíssimo, em 1944. Então ele vem lá dos anos 30, você entendeu? E onde é a estação? A estação é onde tem a praça. Alberto de Oliveira. A Praça Alberto de Oliveira, né? Isso. Porque agora são duas praças e a Avenida Benjamin Pereira, que liga aqui, é exatamente o leito do trem. Agora, prefeito, posso fazer uma sugestão? Por que não? Vou falar para você. Porque é o seguinte, eu sou de uma família de ferroviário, né? Meu pai trabalhou na Paulista, na FEPASA, aposentou pela FEPASA. E aqui era Sorocabana. E minha cidade, Olímpia, hoje, a estação é um ponto turístico, virou um museu da cidade, é um ponto bacana. Não seria importante um bairro que é famoso? Eu morei na Europa há muitos anos, quando eu cantava a música Trem das 11, e quando você cita Trem das 11, você cita um bairro. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã já sai, então é o seguinte, não seria legal, entendeu? Construir uma estação dos tempos antigos para deixar para o turista conhecer onde foi não era uma ideia legal, porque você atraía gente para conhecer e ali você podia colocar ali um ponto, uns comércios, uma coisinha, um bar, umas coisinhas legais e tornaria o bairro mais popular do que já é, assim, mais pitoresco para as pessoas, tá? Não só conhecer o Ibirapuera, conhecer outro bairro, Vila Madalena, porque Jaçanã é mais famoso que Vila Madalena. É verdade. E você sabe que a reivindicação nossa, desde os final dos anos 60, que foi quando foi paralisada a ferrovia, em 1964 para 65, nós requisitamos a locomotiva para se colocar na praça, né? E não tinha nem essa praça onde tem um marco rotário. A praça antiga mesmo, né? E nunca nós tivemos essa oportunidade, porque os dirigentes, eles não olhavam por esse lado, né? Simplesmente Jaçanã era esquecido, né? E como você disse, poderia se tornar um bairro turístico, né? Com desenvolvimento legal, com uma história legal, mas para você ter uma ideia, até o nosso museu faliu, então por aí você vê. Não, mas acho que ele está aqui para tudo. Eu acho que é o seguinte, eu acho que para fazer a história, você tem que fazer um diferencial. 3 vezes aqui. Eu acho que é uma sugestão, porque não é coisa que não é uma coisa de outro mundo, não é uma coisa muito maravilhosa. Cara, porque eu sei, tem muitas locomotivas, na minha cidade aliás, tem 3 na minha cidade. E o Museu do Folclore tem uma locomotiva na estação, uma locomotiva Maria Fumaça, que está lá. E aqui as pessoas vão para Laranjais, Olímpia recebe 1,5 milhão de pessoas por ano. E as pessoas vão lá conhecer a estação do trem, conhecer a Maria Fumaça. Agora, o que tem a ver Olímpia com a Maria Fumaça? Nada. Jaçanã tem tudo. Tem tudo. Isso. A mesma coisa é a cidade de Jaguariúna. Você faz um passeio. Exatamente, eu morei de Campinas a Jaguariúna, você vai na ferrovia, tem naquele trem que a Rede Globo usou várias vezes para fazer novela. Em umas. A Jaguariúna. Em umas teve novela, teve filme, teve tudo. Você imagina que uma estação aqui, o que ia ter de locação de filme, de locação de coisa, fazer um negócio aqui? Esse é um negócio bárbaro, bacana. Bom,
a sugestão está dada aí, né? Para você ter uma ideia, no Jaçanã teve a companhia cinematográfica Maristela. Exatamente. Maristela, né? Maristela. Vamos lá, como eu sou mais novo, né? Bem mais, não vi a estação. Nós vamos fazer um levantamento da história, tanto da região quanto da linha férrea, da estação. Porém, no local, não há uma viabilidade técnica de se fazer novamente a estação. Eu posso fazer uma réplica da estação ao lado Isso, já é do uma museu. coisa. Já é uma coisa bacana. Se atrai gente, todas as televisões vão querer vir, vamos fazer uma réplica aqui bacana, colocar uma praça, uma alimentação. Isso aí você vai trazer. É uma estrutura, tem que montar uma estrutura. E joga a locomotiva lá, entendeu? Para o pessoal tirar foto, aquelas coisas bacanas. Sim. A ideia final é bem essa mesmo. Tornar como se fosse um parque com museu, com a parte gastronômica, com Pode colocar os food truck, diversão para as crianças, para passar um final de parquinho, tarde, umas coisas dia. legais ali, pode fazer. Não. E criar uma. É isso aí, você vai criar um atrativo para o bairro. As pessoas conhecerem. Porque tem muitas pessoas que têm curiosidade de conhecer o Jaçanã. Tem pessoas que moram em São Paulo e não sabem onde fica o Jaçanã. Agora tem muitas pessoas que vêm de fora. Quando você fala do Jaçanã, fala, pô, bicho, é interessante aquele bairro lá da música lá do Demônios da Garoa. Onde é o Jaçanã? Como é que vai? Você imaginou o pessoal chegar aqui e ter um lugar desse para. Igual em Santos. Eu estive em Santos, eu fui conhecer aquele passeio lá da estação. Tem o Museu do Pelé do lado, tem a estação. Você andou no bonde, né? Hã? Andou naquele bonde? Andei no bonde, poxa, pô, bacana, negócio legal, deu uma volta, e a estação ficou bonita, viu? A estação legal. Aquilo ali é uma estação, uma réplica de uma estação, uma locomotiva, entendeu? As crianças, para o pessoal tirar foto, e em volta que você vai falar. Uma área de alimentação, comércio, acho que isso era entendeu? Eu vejo a necessidade desse tipo de ação. Tanto que nós estamos pensando em criar uma trilha ecológica aqui na região, onde bicicleta, a pé, cavalo, charrete, e nesse intervalo ter aqueles restaurantes, aqueles quiosques com aqueles docinhos. Legal. Temos que aproveitar ainda esse espaço que nós temos. E é uma maneira de mantê-los. De manter ainda essa parte, o verde da região. É claro. Tá? Mas a tua proposta, a tua ideia Não, e é legal, foi né? bem recebida, viu? Obrigado. E é legal, né, Nilton? Porque essa ideia não precisa ser exatamente a estação feita aonde era, porque é lógico, a avenida está lá. Mas, por exemplo, no Centro Cultural, onde, por exemplo, vai ser localizado o museu e a Casa da Cultura, lá você pode criar a réplica da estação, pode quem sabe a gente consegue essa locomotiva e fica um centro cultural. A locomotiva é a coisa mais fácil que tem. Oh. A locomotiva é fácil. Eu estive no Maranhão agora, você deixou no Maranhão, tem um museu lá, que legal, tem as carruagens e conta a história. Tá lá todas as histórias que é legal no museu, conta as histórias de quem foi o fundador, do pessoal que chegou, fundou, tá lá na parede, e tem as carruagens, os carros que andavam na época, você vê cada carruagem uma mais bonita do que a outra. Cara, era um galpão, tem coisa assim, não é muito grande não. Ele fez um galpão enorme, entendeu? E ali dentro, aí as pessoas estão lá vendendo ateliê, vendendo souvenir, vendendo coisas, rendas, coisas que tem, toda a tradição que tem lá do Maranhão, o boi, aquelas coisas todas, você vai lá. E eu entrei, fiquei bebo de ver, ainda fui na época da pandemia, estava meio vazio, estava assim e tal. Falou assim, isso aqui, fora da pandemia, isso aqui é lotado, recebe gente pra caramba, entendeu? E o cara, e tem mais, e não é de graça. Sim. Você paga R$10 para entrar num negócio, entendeu? Aquele dinheiro que ele tem lá é para manter a estrutura do negócio. Então você vê, tem quadros bonitos assim da história. Então vai contar as histórias dos moradores, quem foi aqui nesse museu, com certeza tem a história das pessoas que fundaram o bairro, quem foi as pessoas daqui e tal, ali as pessoas antigas, os moradores, fulano e tal. Isso é bacana a história. A pessoa, quando se fala de cultura, a pessoa ela quer saber tudo, ela quer um historiador.
Ela quer saber como é que funciona a história real do bairro. Porque o bairro... Me responde outro bairro que tem mais tradição cantada e cantada pelo mundo que o Jaçanã. No Brás, entendeu? O Brás tem a história do Brás. A Moca tem história. Mas a Moca ela não foi tão forte como o Jaçanã. O Jaçanã, eu estava na Bélgica, né, que fala Jaçanã, eu morei em Portugal, eu cantava todos os dias o Trem das 11, entendeu? O pessoal, canta o Trem das 11. Cheguei na Alemanha, canto o Trem das 11. Quando eu passo pelo mundo, o pessoal canta, bicho, entendeu? Pede. Entendeu? Trem das 11. Quer dizer, eu falo de um bairro, que esse bairro tem que estar aqui agora, é uma missão para o nosso prefeito, Milton, para colocar, e você vai ser o seguinte, vai ser o seu voto de história. Quem colocou isso aqui, entendeu? Você colocou isso aqui, porque é o seguinte, é uma coisa que você, é o ver, uma visão de dimensões, porque passou vários aqui, mas vamos dar uma atenção para o bairro Jaçanã. Ou vou para o Jaçanã. Vou lá para o Jaçanã. Coisa fala, vou lá para o Jaçanã. Eu moro. Ei, Jaçanã. Já vem de cara o bordão. Tá na veia. Se eu perder esse trem, chega aqui, cadê o trem? Eu não sei o que. A estação. Então, é uma coisa legal que liga a outra. Já pensou? Isso vai dar um boom na mídia, vai dar um lugar. Você vai pintar no Google, vai vir Globo, vai vir todo mundo. Para a inauguração, você baixou a inauguração disso, todo mundo colocar. As pessoas vão querer fazer negócio ali dentro. Eu vou querer botar logo meu boteco lá, o boteco do Boca lá dentro da coisa. É uma honra. Bem, boa. Bem, já que você comentou, para encerrar, Vamos encerrar. Canta para nós. Vamos cantar esse hino que o mundo conhece, né? Vamos lá. Obrigado. Simbora. Cascarigudu, cascarigudu, cascarigudu. Cascarigudu, cascarigudu, cascarigudu. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Porque eu moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem e sair agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único e tenho minha casa pra morar. Eu não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Eu moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem e sair agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra morar. Cascarigudu, cascarigudu, cascarigudu. Cascarigudu, cascarigudu, cascarigudu. Obrigado.